falei a primeira vez foi aqui em Efésios. Eu citei para vocês Efésios 1, Efésios 2, e nós passamos quase uma hora falando a respeito desse assunto, quando eu ia começar já agora aqui em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, quando eu iria ler o que diz quanto ao mais. Vou ler na Bíblia da minha mulher, que a letra é maior, e eu consigo ler sem óculos, senão eu teria que botar o óculos aqui e teria que tirar a proteção do óculos escuro na minha catarata. Quanto ao mais, preste atenção. Que mais? Que é uma pergunta que quase ninguém faz. Ele vem falando de várias coisas nesse contexto antecedente, dizendo, olha, mantenham a unidade da fé, que não é um conluio, não é uma cabala em torno de um projeto ideológico, não. A unidade da fé se baseia na consciência de que, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, a gente deve aprender a se suportar uns aos outros, a nos ampararmos mutuamente em amor, não em mentira, em amor, em respeito, em reverência, esforçando-nos sempre, diligentemente, por preservarmos a unidade do Espírito Santo, num vínculo de paz, não de guerra, de uns contra os outros, como está estabelecido. Se alguém vota de um jeito, está excomungado, disciplinado, afastado. É ódio, ódio, ódio. São as categorias do ódio que estão determinando o que rei naquilo que vocês chamam igreja. Igreja, para mim, é outra coisa que a maioria de vocês nunca conheceu, nunca sentiu, nunca percebeu, nunca experimentou. Vocês vão a clubes religiosos, Igreja de Cristo é outra história. Manter essa unidade porque há somente um corpo verdadeiro. Ou você fica nele, ou você está num corpo falso. Você está num amontoado de carne, com pulsões, mas não é o corpo, com o desenho da cara de Deus em Cristo. E a gente mantém a unidade andando juntos no Evangelho. Isso é que é em um espírito. Significa no espírito de Cristo, no espírito do Evangelho, no espírito da palavra, para a qual nós fomos chamados na mesma esperança de vocação, que é a vocação para sermos transformados de glória em glória todo dia. Não é na gritaria, nem no palavrão, nem na raiva, nem no ódio, nem na amargura, nem na facção. Não. É no espírito de mansidão, andando na direção da nossa vocação, que é nos tornarmos como Cristos na terra. Assim como o Pai me enviou, Jesus disse, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É como Jesus, eu estou aqui nesse mundo para ser um pequeno Cristo. Eu estou aqui nesse mundo para dar o testemunho da vida de Cristo em mim. Eu tenho que, à medida em que vou envelhecendo, me tornando cada vez mais parecido com Jesus nos meus atos, nos meus pensamentos, na minha varonilidade, na minha estatura espiritual. Tenho que virar homem em Cristo. Tem que separar os meninos dos homens. Menino é uma coisa, eu já mostrei aqui como são os meninos. E como são os homens, eu tento mostrar para vocês todos os dias. Eu não estou falando de macho, mas daquela varonilidade espiritual,
da mulher e do homem, de quem tem tutano, caráter, quem tem carnegão de Deus no coração e que cresce na direção da cristificação em Jesus. Essa é a minha vocação, não é ser engenheiro, arquiteto, isso, aquilo, isso é circunstancial. A minha vocação real é me tornar semelhante a Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, esse é o meu chamado. E como prossegue aqui a Escritura dizendo que é assim porque há um só corpo e a gente tem que andar na direção dessa vocação porque é um só Senhor. Não são muitos senhores. Quem vê o que está acontecendo entre nós pensa que há muitos Jesuses. Tem um Jesus que parece um espírito maligno, tem um outro Jesus que é a cara do Bolsonaro, tem um outro Jesus que é perverso como um capiroto, tem um outro Jesus que parece uma divindade maligna nos seus cultos originais, tem um outro Jesus completamente corruptível e vendável, venal, que não aguenta receber propostas de canal de TV, canal de rádio, facilitações. Um Jesus que adora lote para construir templo, um Jesus que gosta de ver os pastores com milhões na mão para terem os prefeitos dependendo deles. Tem muitos Jesuses. O único Jesus que eu não encontro, praticamente não encontro, a não ser na boca de alguns amigos meus. Pouca gente pregando Jesus segundo os evangelhos. Muito pouca gente. Muito pouca. Porque Jesus não é o Senhor dessa geração. E a palavra dele não é conhecida nessa geração. O Evangelho, se as pessoas, por exemplo, ontem à noite, antes de dormir, eu pensei em fazer um desafio. Quem é que teria disposição e coragem, não importa em quem você vai votar, de pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, só esses 4, e ler até as eleições? Leia. É fácil ler, são livros curtos. Marcos você lê quase de uma sentada, se quiser. É só ler de carreirinha. É não ficar tentando achar a mensagem mágica, cabalística, no livro. Leia, português de carreirinha. Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E no fim decida seu voto, sabendo como Jesus é, como Jesus pensa, a quem Jesus priorizou, a quem ele acolheu, a quem ele expressou amor de amizade, de fraternidade, de intimidade, de carinho, de aconchego. A quem ele dormia com quem ele se sentia honrado. Herodes era doido para conhecê-lo. Morreu querendo conhecer. Jesus morreu com os Herodes querendo conhecê-lo. Foi Pilatos que promoveu um encontro entre Jesus e um dos Herodes, porque eles queriam ver Jesus fazer algum milagre. Jesus fez? Nenhum. Abriu a boca? Não disse nada. Foi ultrajado, foi tudo, não abriu a sua boca, voltou em silêncio. Ele não dormia na cama do palácio de Herodes, nem fez amizade com Pilatos, com a mulher de Pilatos. Ele, se fosse hoje em dia, meu Deus, bastava ele chegar na casa de Caifás e de Anás, ali no Monte Sião, onde as ruínas estão até o dia de hoje, chegar lá e dizer: eu vim oferecer os meus préstimos, senhores sumos sacerdotes. Tem alguém doente aqui? Curaria os doentes, e tinha gente doente, com certeza, tinha gente sofrendo, tinha gente gemendo, tinha gente em condições físicas desagradáveis, ruins, quem sabe tinha gente com deficiência mental,
dá na casa de qualquer um, só não dá em poste de ferro. Mas se for gente, acontece em qualquer lugar. Ele poderia ter ido lá, poderia perguntar sempre aos sumos sacerdotes: olha, eu vou falar sobre os assuntos tais e tais, isso vai criar algum problema para vocês, junto aos romanos, ou aos grupos de esquerda, como os sicários e os zelotes? Eu sou contra a esquerda, viu? E ele era tão contra o pessoal de esquerda que ele chamou um dos discípulos dele, chamado Simão o Zelote, que era como chamar o cara de Simão o petista, Simão o pissolista. Era mais ou menos isto, o discípulo de Jesus, assim como ele chamou a direita. Chamou Mateus, o cobrador de impostos, um direitista, não de costumes, mas assim considerado politicamente, porque ele servia aos romanos, aos invasores. Chamou gente de todas as matizes, porque no Evangelho não pode haver isso. Paulo diz: em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, e não existem separações e divisões com superioridades étnicas para ninguém. Não existe sexismo, não existe etnicismo e não existe racismo ou diferenças sociais, porque todos são um em Cristo. Todos. Essa é a unidade que não existe, que faz parte hoje de um diálogo de separação e de ódio no meio daquilo que deveria ser o corpo de Cristo, deveria ser a igreja de Cristo, e se transformou num campo de batalha. Parece as guerras, as cruzadas entre os islâmicos e os cristãos. Os islâmicos eram mais dignos do que os cristãos. O Saladino era muito mais nobre como guerreiro islâmico do que os cruzados, que foram enviados por Ricardo, Coração de Leão, que estavam lá como uns grandes vândalos e como saqueadores e como indivíduos que queriam tomar posse de terras que eles nunca nelas vieram a habitar. É esse o espírito que está presente de guerras e de mortes. Se a gente visse espiritualmente o cenário, a gente iria ver aquele campo de batalha com gente morta para todos os lados e os abutres comendo carne de crente para todos os lados. Tamanha é a carnificina que se instituiu entre nós. Então, antes de falar de batalha espiritual, ele diz: olha, tem que haver essa unidade, senão vocês já estão derrotados. Porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos os que são de Cristo e do Evangelho. Não é batizado em igreja, que dá dízimo em igreja, que obedece pastor, não. Tudo isso aqui, e nos dias de Paulo não havia esse tipo de igreja que você acha que foi a única que existiu até hoje. Essa é uma invenção modernosa, isso é uma invenção aparatosa, construída de cerca de 70 anos para cá, e nos últimos 40 foi virando essa casa de show louca que vocês conhecem por aí. Agora cada um desses grupos virou um diretório político e cada obreiro se transformou num cabo eleitoral de um lado, porque o outro é do diabo. E não importa quantos crentes haja de um lado nem do outro, quem não estiver do lado majoritário está excluído e disciplinado. Que batalha espiritual vocês acham que vocês vão ganhar assim? Já está perdida. O diabo já está sentado no trono. O Brasil se transformou numa Pérgamo, lá do Apocalipse. Lê lá, Apocalipse 2 e 3. Aquele lugar onde está o
trono de Satanás. Satanás está sentado num trono aqui no Brasil. Está reinando soberano. E os pastores vão lá abençoar o presidente. E o profeta Malaquias está dizendo, olha, quem me dera, o Senhor falando por Malaquias, quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas dos templos. Quem me dera. Leia lá em Malaquias. Leia capítulos 2, 3, 4. Leia, pelo amor de Jesus. Leia. Quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas, que apagasse o incenso, que calasse as vozes dos cultos, que silenciasse os gritos, os alaridos horrorosos de vocês, que eu não aguento, me ferem os tímpanos celestiais. Quem me dera houvesse alguém que calasse vocês para sempre. Vocês estão pensando que eu só recebo o culto de vocês? Vocês são os únicos dos quais eu não tenho recebido culto nenhum. Eu tenho recebido culto em todas as nações, está lá escrito em Malaquias, não sou eu o herege favorito dos evangélicos falando isso, não. É o meu companheiro de heresia, Malaquias, dizendo, o Senhor dizendo, o meu companheiro de heresia, o Senhor dizendo, pois em todas as nações da terra incenso é acendido ao meu nome, e eu recebo orações e louvores em todas as nações. Todas as nações significam, inclusive, os mundos que só foram achados no século XVI. E Malaquias está dizendo isso 400 anos antes de Jesus chegar. O pai já estava dizendo, olha, eu tenho gente na terra inteira, nos continentes que vocês nem conhecem, mas que me cultuam com muito mais sinceridade do que o povo de Israel, que só sabe odiar, mentir e se amargurar. Quem me dera os templos de vocês fossem fechados. Quem me dera. É uma palavra difícil de ser aceita pela maioria, mas é verdade. E aí, prossegue-se aqui falando das outras coisas que vêm antes da batalha espiritual, que tem a ver com o ministério que a gente tem que praticar, o modo de praticar, cheio do conhecimento, do entendimento de Deus, cheio da certeza da soberania de Jesus sobre todas as coisas, e de que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, para que todos nós cheguemos à unidade da fé. Olha só em volta, vê se tem alguma unidade da fé. Tem o fratricídio da fé. São os irmãos se matando, para que cheguemos à unidade da fé, não ao fratricídio da fé, e não ao desconhecimento do Filho de Deus, como é o caso agora. Ninguém sabe, todo mundo fala em nome da igreja, em nome de Jesus, mas eles não sabem quem foi Jesus, não sabem o que o Evangelho diz, não sabem nem o que é uma igreja segundo o Novo Testamento. E vão seguindo a feitiçaria praticada em nome de Jesus, invocando espíritos malignos, como eu disse ontem aqui no YouTube, na segunda parte, quando eu vim para este lugar e terminei o que eu estava dizendo. Agora preste atenção, ele diz, nossa luta é contra esses poderes, é um monte de hierarquias espirituais. Quem traz esse assunto para o ambiente do Novo Testamento, já falei demais, quem traz esse assunto é o profeta Daniel, que chama e fala e designa o Principado da Pérsia, o Principado da Grécia, o Principado de Israel, o Principado anterior dos Medos e dos Persas, na expressão dos vigilantes. Tudo isso é introduzido pelo profeta Daniel no Velho Testamento, depois Ezequiel acentua mais ainda,
E aí essa ideia cresce entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, com o livro de Enoque, onde os principados e potestades ganham musculatura, e agora nos dias de Jesus, nos dias de Paulo e dos apóstolos, esse era um conceito, um entendimento já totalmente aprovado, crido e discernido. E Paulo está dizendo: a luta não é essa aqui. Mas, ao contrário, eu vou ler só para concluir que o Braulio deve estar ali perdendo a cabeça, coitado. Mas eu ainda tenho mais 20 minutos, né, Braulio? Ou mais, porque a gente começou 15 minutos atrasado. Nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças, os dominadores, os controladores, os manipuladores, porque eles usam de mentira e de todos os expedientes que eles possam recorrer. A gente está falando daquele que disse a Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ele disse isso e afirmou: eu te dou porque me foi dado. E vem sendo dado e entregue, e renovada a entrega pelos homens, todo dia, toda hora, o tempo todo, entregando, fazendo a vontade dos dominadores deste mundo maligno, tenebroso, perverso, dessa deep web, que não está na deep web, está na cara de todo mundo o dia inteiro, mas parece que ninguém enxerga esse mundo tenebroso, maligno, essas forças pneumáticas, espirituais, invisíveis do mal, atuando em camadas e camadas dimensionais de vários tipos. E eu ainda tenho muito mais a falar sobre isso, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro na terça-feira que vem. Portanto, Paulo conclui: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, que é a cueca, é a cuequinha, no íntimo. Minha cuequinha está aqui, ó. Minha verdade tem que estar no meu íntimo. É a coisa mais íntima que eu tenho, tem que ser a verdade, carregada no meu íntimo para poder vir para o meu coração e sair da minha boca e se transformar em atitude e comportamento. Cingindo-vos da verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, que é uma armadura romana para o peito, para receber ataques e não se ferir, para estar bem protegido. E que armadura é essa, senão a justiça de Cristo? Podem levantar a boca, falar todo o mal contra mim, não entra nada em mim, nada. Porque eu tenho essa couraça, eu sou justificado em Jesus. Quem me condenará? Se é Cristo Jesus quem me justifica. Quem? Que poder no céu, na terra ou debaixo da terra existe contra mim? Apareça. É Cristo Jesus quem me justifica. É Ele. E você sabe que é Ele, que está em mim e que me justifica. Calçai os pés com o Evangelho da paz. Pratiquem o Evangelho. Jesus disse que aquele que é discípulo dele é aquele que ouve a sua palavra e a pratica. Se não praticar, pode decorar o Evangelho todo, mas não tem nada com Jesus. Jesus é prática, Jesus é vida, Jesus é encarnação. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio para vocês viverem a minha vida no mundo. Viverem o Evangelho. Pisarem no chão da terra com o Evangelho no caminho de vocês, embraçando sempre o escudo da fé. Está aqui.
para lá e para cá. Vem que eu tô, meu irmão, pronto para qualquer um. Escudo da fé, sem dúvida, sem vacilação, sem medo, sem titubeio, sem claudicância, sem será que é. Dentro de mim, não. Dentro de mim, é. É. Está aqui, ó. É. Deus é. É o escudo da fé, com o qual eu posso, você pode e eu tenho em Cristo apagado todos os dardos inflamados do maligno, do diabo. Eu tenho vencido em nome de Jesus e quem quiser vencer é só viver assim. Aí ele diz: tomai também o capacete da salvação, que é a mente de Cristo e tudo que eu expliquei, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é a Bíblia. A Bíblia é uma coisa de Gutenberg para cá. Não é. Tem gente que diz: eu sempre ando com a palavra. Eu quase nunca ando, não preciso, ela está em mim, eu sei ela, eu sei o que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é a Bíblia, é Cristo, é Jesus. A Bíblia tem a palavra de Deus. Em cada geração, antes de Jesus, ela teve a palavra para aquela geração. Depois de Jesus, tudo virou sombra, tudo virou arquetipia. Jesus é a única palavra absoluta, é a única expressão exata do ser de Deus, como diz a Epístola aos Hebreus. E tudo mais na Bíblia tem que passar no teste de Jesus, no teste Cristo. Se for como que Jesus ensinou, qualquer coisa do Velho Testamento fica. Se não for, sai, vira só informação histórica. A mesma coisa no Novo Testamento, que tem também muitas relatividades da época e do tempo. As que passarem pelo teste de Jesus, de Pedro, de Paulo, de qualquer um, fica. As que não passarem eram apenas aplicativos circunstanciais. Os princípios, todavia, todos eles do Novo Testamento estão em vigência. Os aplicativos é que dependem do tempo, da hora, da circunstância. São, portanto, relativos. A luta é essa, e vocês ficam pensando que é uma guerra de espalhar fake news. Senhor Jesus, eu sei que as minhas palavras não têm o poder de demover ninguém que já tem o coração cheio desse encrustamento de ódio, que já está entregue à idolatria, ao culto, a esse Deus de mentira, que está na alma apaixonada de uma quantidade enorme de cristãos, que tem paixão por esse Baal Sonaro, por esse Deus Sonaro, e que não amam a Cristo, não amam a palavra de Cristo. Eles defendem todas as teses que Jesus nunca levantou. Eles puxam assuntos como sendo essenciais e que Jesus nunca sequer os mencionou. E eles tiram o pior dos tempos primitivos do Velho Testamento para ressuscitar zumbis que morreram na cruz com Jesus e que não ressuscitaram com ele ao terceiro dia, porque em Jesus só ressuscitou o que é evangelho e boa nova para a prática da nossa vida. Mas só o teu Espírito, só um milagre daquele tipo que derrubou Paulo com a luz ao meio-dia, é que pode gerar o constrangimento, o entendimento, a percepção no coração de quem quer que seja
porque eu sei que enquanto eu falo com todo amor, tem muita gente me odiando, porque, como disse a tua palavra, nesses dias eles seriam submetidos a espíritos enganadores, que lhes falariam mentiras nos ouvidos, de tal modo que a tua palavra lhes traria coceira nos ouvidos, e eles não conseguiriam suportar ouvi-lo. É nesse estado que estamos, e tu sabes. Eu te entrego, na minha impotência, esse país, te pedindo que tu nos salves de vivermos no pior dos mundos. Por favor, tem compaixão dos nossos filhos e dos nossos netos, e dos pobres, e dos miseráveis, e dos famintos, e dos que não têm como romper bolha nenhuma de miséria, porque tudo é contra eles. O racismo cresce, o ódio aumenta, a discriminação se torna horrorosamente explícita e a gente só vê o país piorar. Nós estamos nos tornando um sinal apocalíptico da tua vinda. E essa igreja é um sinal apocalíptico, porque foi de Paulo, teu apóstolo, que ouvimos que o Senhor não voltará antes que a mentira reine na igreja, reine, e que venha a apostasia, e a igreja aplauda o homem da iniquidade. Nós estamos aqui vivendo uma pré-experiência anticristo, uma pré-experiência apocalíptica, e demonstrando como nós somos daqueles enganáveis. Se esse anticristinho fajuto, sem inteligência, consegue fazer isso nessas almas entorpecidas, imagina quando chegar o homem da inteligência, com os sinais e prodígios da mentira, como até os santos, muitos deles serão enganados. Hoje é um monte de ignorantes sendo enganados. Mas, por favor, tem compaixão daqueles que, no meio da ignorância, ainda são teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.